não sabe o quão importante será isso para nós, da educação. Obrigado. Queremos dizer assim, que o objetivo dessa palestra e desses profissionais estarem dando a sua contribuição é a preocupação em promover o encontro da educação com a realidade social do aluno. Então, eu fico muito feliz, né, dessa iniciativa de vocês, dessa parceria entre assistência social e o senhor, doutor Rony. Então, vai ser de grande valia, eu tenho certeza que em pouco tempo estaremos colhendo os frutos, né, de todo esse trabalho voluntário. Agradeço. Hoje o senhor podia estar descansando e o senhor está aqui conosco, dando essa contribuição. Então, muito obrigada pela participação de todos e uma boa palestra para nós. E estaremos aqui para as perguntas, qualquer coisa, estaremos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Microfone, Marilise. Obrigada, Giselda. Como a Giselda falou, meu nome é Marilise Alves Vilela Slonsky, sou assistente social na Secretaria de Educação. Venho hoje contribuir para o serviço social, desempenhando uma educação inclusiva, garantindo os direitos e os deveres, pensando na permanência do sucesso das crianças e dos adolescentes, favorecendo a relação família-escola. Estamos hoje aqui ampliando a visão social, respeitando e entendendo os direitos que cada um possui em suas responsabilidades no meio educacional. Agora vou ler o currículo do nosso palestrante, Rony Carvalho da Silva. Possui graduação em Direito, bacharelado, mestre em Direito Constitucional, pela Universidade de Coimbra, Portugal, 2010, estatuário da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista e professor universitário. Rony agora agraciará com a palestra sobre os direitos e os deveres dos responsáveis dos alunos. Muito obrigada, Rony. Obrigada, Marilise. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com todos os educadores, também os assistentes sociais, pais, né? Pais de alunos, todos aqueles que integram a comunidade escolar, que depois também estarão assistindo a esta fala lá na página da Secretaria da Educação, né? No Facebook. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje, porque é a oportunidade que a gente tem de dar a nossa contribuição um pouco, né, para o tema da educação. Além dessa formação acadêmica e profissional que a Marilise destacou, né, com relação à minha área de atuação, à minha área de formação, a gente também tem que acrescentar que, além disso, nós somos também pai, né, somos esposo e temos uma preocupação de estar pensando e refletindo em torno das questões sociais, né? Então, além disso tudo, a gente também exerce essas funções, e isso não é pouco, não é? Porque nós sabemos que nós temos tantas responsabilidades, né, como pai, tantas responsabilidades como membro da sociedade, que nós temos que contribuir, pensando, assim, as questões sociais mais difíceis que ainda permeiam a nossa relação, né, na comunidade, tentando colaborar de todas as formas possíveis dentro das nossas capacidades, né, para enfrentamento de todas as problemáticas que envolvem a nossa sociedade, a nossa comunidade. Esse é o papel, acredito, que todos nós devemos buscar fazer, cada um dentro das suas capacidades, né, dentro das suas possibilidades. Então, além disso tudo, a gente está aqui como pai também, né, como membro da comunidade, para poder tentar pensar um pouquinho em torno do tema, né, da educação. E hoje, especificamente, nós falaremos, né, a proposta é refletir em torno da contribuição do serviço social para a educação, falando sobre direitos e deveres de todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional
em especial com um enfoque especial para a questão dos pais, não é, dos responsáveis de pais, dos responsáveis de alunos. Esse vai ser o enfoque da nossa fala de hoje, buscando então trazer um pouco do que diz a legislação, né, do que diz a lei da nossa nação, mas também trazer um pouco de reflexão em torno da proposta do que a nossa República propõe como projeto, né, educacional para a nossa nação, principalmente em relação também às dificuldades que o momento tem, né, imprimido na atividade educacional em virtude da pandemia, essa questão toda que está sendo muito difícil para muitos, né, em relação ao processo educacional. A gente vai ter um momento de perguntas também, né, que a gente teve algumas indagações que nos foram encaminhadas, mas também se a gente tiver a oportunidade, né, Marilise, de responder às vezes algumas perguntas que os que estão participando agora quiserem encaminhar também, né, nós estaremos também buscando responder. Para a gente começar a nossa conversa, para entender, para criar essa ambientação em torno do tema que nós vamos falar hoje, é preciso que a gente adentre na temática da nossa Constituição. A Constituição é a menina dos meus olhos, né? A Constituição é a minha musa inspiradora, né? Então a gente não pode, eu vou pedir para vocês manterem segredo em relação a isso, porque a minha esposa Patrícia, ela acha que ela é a minha musa inspiradora, mas na verdade a minha musa inspiradora é a Constituição Federal. A Constituição foi assim o meu objetivo, o meu objeto de estudo ao longo de toda a minha vida acadêmica e a minha vida profissional. Eu sou, como foi dito, mestre em Direito Constitucional, porque eu sou apaixonado por esse documento chamado Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, ela nasceu, né, no dia 5 de outubro de 1988. Então, este ano, agora, no dia 5 agora de outubro, ela completou 32 anos de existência. E o que significou isso para nós como nação, como república, como um país, né? Significou o surgimento de um novo Estado. A República Federativa do Brasil, ela não é a mesma antes de 1988. A República Federativa do Brasil, após a Constituição de 5 de outubro de 88, é outra nação, é outra república, é outro Estado, é outro país. Porque a partir dali nós falamos assim, este é o nosso projeto de nação, esse é o nosso projeto de país, esse é o nosso projeto de sociedade, de Estado, né? A Constituição, ela é atemporal, ela é apolítica, ela não tem, portanto, partido. A Constituição, ela é um projeto de Estado, ou seja, um projeto de nação para a construção do país que queremos. Então, a partir do 5 de outubro de 88, nós tivemos uma ruptura, né, com o estado anterior de coisas que nós entendíamos naquela época que não seria desejável para nós. E aí nós criamos, então, um novo modelo de Estado que nós sonhamos, que nós pensamos que seria o Estado onde nós queremos crescer, onde nós queremos viver, onde nós queremos criar os nossos filhos e os nossos netos. Ou seja, uma nação onde, de fato, nós tenhamos possibilidades de buscar e atingir a tão almejada felicidade que nós buscamos na nossa vida. E aí nós temos, então, que entender que, a partir dessa Constituição, nós tivemos lá o estabelecimento, né, nesse documento que é a Constituição Federal, que ele não é só um documento jurídico, ele tem força jurídica, mas ele também tem força política, como uma diretriz, como nós falamos, né, um caminho, um norte que se aponta para onde devemos caminhar. Né? E ali no artigo 1º, logo no primeiro artigo dessa Constituição, abrindo a Constituição, nós temos lá que os fundamentos da nossa nação, os fundamentos da nossa república, elas estão assentados, elas estão presas a alguns alicerces muito firmes, muito fortes. E esses alicerces são basicamente a cidadania, conforme está lá, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Então, todas as nossas ações enquanto Estado, nós que fazemos parte do poder público, todas as nossas ações como indivíduos na sociedade, nós que fazemos parte da iniciativa privada, por exemplo, todos nós como pais, todos nós como filhos, todos nós, enfim, que vivemos nessa sociedade, devemos ter como diretriz, como na orientação segura para todas as nossas condutas, e o Estado, né, o governo mais fortemente ainda,
todas as ações têm que ter como base, como fundamento, essas que são os fundamentos da República, que é a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, né? Isso significa, então, que nós devemos buscar criar instrumentos, ferramentas, devemos criar oportunidades para que as pessoas possam exercer concretamente a sua cidadania, né? Ou seja, as suas potencialidades como indivíduos pertencentes à nação brasileira, né? A dignidade da pessoa humana, então, ela é um princípio, é uma diretriz suprema. Por isso que nós falamos tanto, e as pessoas muitas vezes criticam sem conhecer a questão, por exemplo, direitos humanos. Os direitos humanos nada mais são do que conjunto de normas, de regras jurídicas visando proteger essa dignidade da pessoa humana nas situações onde ela possa estar sendo violada. Então, às vezes, em condições de violação desses direitos, onde nós estivermos vendo violações desses direitos, onde nós estivermos vendo violação dessa dignidade que é inerente, que pertence a todos os indivíduos, nós temos que ir lá e protegê-la. A dignidade da pessoa humana tem que ser protegida, né? Então, em situações onde a pessoa está sendo aviltada, indignificada, né? Essas situações deploráveis, onde o ser humano é colocado numa situação vil, né? Como um ser supérfluo, desprovido de valor, todas essas situações têm que ser protegidas porque é um fundamento, veja, a estrutura do nosso Estado brasileiro está alicerçada no reconhecimento da dignidade, do valor da pessoa humana. Então, isso também é de suma importância para nós entendermos o que nós vamos falar aqui hoje. Depois, pluralismo político, né? Ou seja, nós devemos conviver com a diversidade política, com a diversidade de ideologias e de pensamentos. Nós devemos saber conviver com a diversidade de ideias. Essa é o fundamento também da República Federativa do Brasil. E a escola, né, ela, com maestria, ela vem proteger esses valores, né? A escola, ela vem proteger essas diretrizes, esses fundamentos da República como ninguém. Nós sabemos que a escola pública, principalmente, ela exerce, né, um papel de suma importância na proteção desses valores, desses fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Mas a gente pensa num país, numa nação construída em torno desses valores, desses fundamentos, desse alicerce, sobre o qual, então, se constrói todo o edifício que é o nosso país, na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua multiculturalidade. E aí nós pensamos, mas, enfim, nós fizemos tudo isso, nós construímos um país, uma nação com quais objetivos? O que nós queremos atingir enquanto projeto de país? Qual o norte que nós temos que buscar, né? Ou seja, nós estamos mirando o quê? Nós estamos visando o quê? Quando olhamos para o horizonte, o que nós temos em mente? O que nós temos a buscar, a atingir? Esses são os objetivos daí da República. Os objetivos da República, eles estão lá no artigo 3º dessa Constituição que nós estamos falando. E lá nós vemos que os objetivos da República são os seguintes. Primeiro deles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só que magnífico. Esse é um dos objetivos da nossa nação. Construir uma sociedade onde nós podemos crescer com liberdade, que seja justa para com todos, ou seja, dando a cada um o que de direito, e também uma sociedade solidária, ou seja, uma sociedade onde nós, indivíduos que aqui vivemos, possamos ajudar-nos mutuamente, cada um contribuindo às suas possibilidades, dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, para o crescimento também dos seus semelhantes, para o crescimento da nação, contribuindo assim, todos unidos em torno desse ideal comum, sendo-nos solidários, portanto. E aí nós temos também um outro objetivo, que é a erradicação da pobreza no nosso país e da marginalização, e também a redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais. Por isso que nós, quando falamos em separação, por exemplo, de estados, aqui, muitos falam, tem muitos movimentos, né, separatistas, por exemplo, que pregam a separação do nosso país, né? Vamos separar o sul do país, vai separar do norte, do nordeste, porque muitos falam, né, nós aqui do sul, do sudeste do Brasil, carregamos nas costas o resto do Brasil. Veja que essa ideia ela é contra o espírito da nossa Constituição,
Porque se nós somos uma sociedade solidária, nós temos que colaborar com todos os nossos irmãos e irmãs brasileiros, sejam eles situados em qualquer local do Brasil. E isso implica, então, em nós colaborarmos também com a redução das desigualdades regionais. Ou seja, nós temos que fomentar também, né, a nossa contribuição por meio das ações que possam contribuir, assim, então, com a redução dessas desigualdades, levando, então, o desenvolvimento de forma mais equânime possível a todos os rincões, a todos os cantos do nosso imenso Brasil. E também, por fim, né, nós temos lá como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos, olha, de origem, de raça, de sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Qualquer outra forma de discriminação, aí nós colocamos sem discriminação de origem, de orientação sexual, por exemplo, de orientação religiosa, né, sem qualquer tipo de discriminação em decorrência da sua orientação política. Enfim, nós precisamos entender, então, que esses são os objetivos do nosso país. E olha como bonito é a gente pensar que nós estamos em nação, nós estamos em um país que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com o indivíduo, que se preocupa com o ser. Porque é o objetivo do país, olha só, promover o bem de todos. Né? E o que é o bem de todos, se não proporcionar o que é de melhor para cada um, dentro das suas buscas pessoais, né, dos seus projetos como indivíduo, do seu crescimento espiritual, do seu crescimento social, do seu crescimento material, do seu crescimento profissional. Isso tudo, veja, então, é o objetivo do nosso país, criar e fomentar e desenvolver em nós pessoas felizes, que tenham condição de buscar e atingir essa felicidade. Então, esses são os objetivos do nosso Brasil. E isso tudo a gente, então, constrói por meio dos chamados direitos. Né? Existem direitos que foram, então, criados, que foram estatuídos, estabelecidos na nossa Constituição para assegurar que possamos atingir esses objetivos do nosso país. Né? E ali nós temos, por exemplo, no artigo 5º da nossa Constituição, um rol de direitos e deveres individuais. É importante a gente sempre salientar isso, porque muitos falam, eu tenho direitos, mas a Constituição não fala só de direitos, fala de deveres também. Então as pessoas muitas vezes se esquecem dos deveres e pedem só os direitos. Mas a Constituição é clara em dizer que se há um direito que lhe pertence, por outro lado, há também um dever que você tem que observar. Então lá fala-se claramente dos direitos e deveres individuais. Temos um rol lá extenso de direitos individuais que dizem respeito ao indivíduo, à pessoa, à minha personalidade em si considerada. Né? Eu, como ser humano, né? O Rony, a Marilise, a professora Giselda, os seres, os indivíduos, cada um de nós possui esses direitos e podem ser reclamados esses direitos, e as instâncias de governo, o poder público, o Estado tem o dever de protegê-los. E não só o Estado, mas também cada um dos indivíduos também tem o dever de proteger esses direitos. Porque se por um lado nós temos um direito à liberdade, por exemplo, por outro lado nós temos o dever de assegurar também essa liberdade ao outro. Não é? Por isso o respeito mútuo, né, é algo tão importante nessa concretização de direitos. Quando nós falamos, a nossa Constituição nos garante, por exemplo, a liberdade de expressão, significa que eu tenho o direito de me expressar livremente. Eu posso, sim, falar tudo o que eu penso. Eu tenho o direito de me expressar. Agora, eu também tenho o dever de respeitar a opinião alheia. Eu também, se falo tudo o que penso, eu também tenho que saber que eu devo respeitar aquele que pensa contra aquilo que eu falei. Então, se eu não estou preparado para ouvir, eu não devo falar. Né? Então, as pessoas têm que saber isso, que a liberdade de expressão significa a capacidade que eu tenho de falar, mas também a capacidade que eu tenho de ouvir. Eu tenho que ter o direito, mas eu também tenho que ter o dever de respeitar essa liberdade no meu semelhante, no próximo, no indivíduo que está ao meu lado. Liberdade de crença religiosa, que está lá também, assegurada a todos. Todos temos direito de professar a religião que quisermos. No entanto, devemos respeitar a todos também nas suas religiões, respeitando a todos nessa liberdade de crença. O direito de petição, que é um direito de todos os indivíduos, né, levarem ao poder público as suas reivindicações. Todos nós temos direito, e o poder público tem o dever de responder a todos. Né? A presunção de inocência, ou seja, até que haja um processo justo,
um processo onde se respeite o contraditório, a ampla defesa, todos são presumidamente inocentes, até que haja uma sentença condenatória de um juiz investido legalmente na sua função de magistrado. Então, esse é o princípio da presunção de inocência. Proibição de penas cruéis ou degradantes no Brasil também. Aboliu-se, né, as penas cruéis, pena de morte, por exemplo, embora haja alguma ressalva em relação a isso, que não é o tema da nossa palestra, mas aboliu-se a pena de morte, aboliu-se a pena perpétua, aboliu-se penas de trabalhos degradantes, né? Então, isso tudo são garantias e direitos individuais que dizem respeito a cada um de nós como indivíduos. Não só esses são só alguns exemplos, mas uma extensão muito grande de direitos está previsto na nossa Constituição. Depois, lá no artigo 6º, que é o que vai nos dando agora a diretriz e o norte, né, os rumos da nossa fala, nós temos lá os chamados direitos sociais, que são os direitos que foram construídos para a sociedade em si, como direitos que têm que ser disponibilizados à sociedade como um todo, né, e que são, portanto, postos à disposição da comunidade, da sociedade, e que devem ser pensados, então, coletivamente e individualmente. São direitos sociais. E aí nós temos os direitos sociais que são assegurados pela nossa Constituição, sendo eles educação, saúde, alimentação, assistência social, moradia, trabalho, proteção da maternidade e da infância, transporte, lazer e segurança. Esses são os direitos sociais assegurados na nossa Constituição. Então, nós vemos assim, mas esses direitos, eles foram assim criados, né? Foram os deputados que idealizaram, alguém que pensou, alguma alma generosa, nada disso, né? Esses direitos foram conquistas da sociedade como um todo. E nós estamos falando em conquistas históricas, né? Nós estamos falando de lutas, né, sangrentas, pessoas morreram, né, derramaram sangue para que esses direitos hoje estivessem aqui previstos para nós. Então, não é algo assim, foi alguém que deu para nós, né, um governante bonzinho. Não é nada disso. Isso tudo foram construções históricas, né, ao longo da história da humanidade inteira. Há apenas um exemplo que a gente dá, tantos outros, mas um apenas para ilustrar. Revolução Francesa, 1789. Né? Houve uma ruptura drástica da sociedade naquela época, e os revolucionários, então, exigiram mudanças drásticas no rumo da condução daquela nação, né? Ou seja, a retirada dos déspotas, né? Dos monarcas absolutos, né? A implantação de um governo do povo, pelo povo e para o povo. E ali foram conquistados muitos dos direitos, por exemplo, que hoje já estão assegurados, ainda estão assegurados na nossa Constituição, né? E esses direitos, então, foram conquistas da população, não só da nação brasileira, do povo brasileiro, mas conquistas de uma consciência universal, né, dos países civilizados, da comunidade jurídica, da comunidade política organizada mundialmente. Então, são direitos que foram conquistados em muitos outros locais e que são trazidos para nós também como conquistas históricas da condição humana. Por isso que a gente não pode relativizar essas conquistas. A gente não pode fazer pouco caso dessas conquistas, né? Porque elas foram adquiridas, conquistadas à custa de muito derramamento de sangue, muitas lutas, né? Muitos embates dos nossos antepassados. Então, precisamos valorizá-las. E aqui, entre essas conquistas, né, nós temos o chamado direito social, então, a educação, que é o objeto, né, da nossa preocupação de hoje, da nossa reflexão aqui que nós vamos fazer. A educação, veja, ele é um direito social, portanto, conforme a gente viu. Assim, ele é um direito de todos e é um dever também do Estado, né, prestar esse serviço, além dos outros, como nós vimos lá, né, saúde, assistência social, transporte, moradia. Mas aqui nós estamos falando da educação, né, essa conquista histórica, então, da humanidade, da nação brasileira em particular, de que haja, né, um serviço voltado para o processo educativo do indivíduo, né? E aí a gente se pergunta, bom, a educação é um direito meu, nós sabemos, então, está ali estampado na Constituição, é um direito social que deve, então, ser colocado à disposição de toda a coletividade,
e não só individualmente, mas é um direito que cabe a toda a comunidade, à sociedade como um todo. Mas a gente pergunta, nós falamos aqui, né, se todo direito implica na possibilidade de eu exigir algo para mim, mas também existe a contrapartida de um direito que é chamado dever. Se por um lado nós temos um direito, por outro nós temos um dever também. E aí nós chamamos a atenção justamente para isso, porque a própria Constituição, ela vai nos falar que, de fato, a educação não é só um dever do Estado, né? A educação é um direito de todos, mas ela é um dever do Estado e da família, né? Ou seja, a família, ela deve, portanto, ela deve entender-se, ela deve compreender-se, identificar-se como detentora de um dever também de prestar a educação, né? Então, veja que a nossa Constituição, que é esse documento político que estabeleceu as diretrizes do nosso país, ou seja, qual o caminho que nós devemos percorrer e quais os objetivos que nós temos que alcançar, ela estabeleceu claramente que a educação é um direito, sim, mas é dever de quem prestar a educação? A família e o Estado. Então, são esses dois atores fundamentais dentro da nossa comunidade é que serão os responsáveis por prestar a educação. E essa será promovida, olha, com o auxílio, olha, incentivada, né, com a colaboração da sociedade. Então, os dois atores principais, Estado e família. E ali junto há um outro elemento colaborativo, que é a sociedade como um todo. Então, todos, sem exceção, estão envolvidos nesse processo. Por isso, quando nós falamos, né, na educação como um processo de inclusão, de fato, não é uma retórica, né? Não é apenas uma palavra vã, mas é, sim, o que é um sentido, uma realidade, um sentido prático, que a educação ela deve ser inclusiva mesmo, porque a educação ela tem que trazer a todos para a discutir, falar, né? Pensar a educação, não só, então, o Estado, ou seja, não cabe só aos professores, não cabe só aos assistentes sociais, aos profissionais que estão envolvidos na área da educação, tratar do tema da educação cabe a todos, né? A família principalmente e a toda a sociedade cuidar do processo educativo. E essa educação, olha só, conforme diz a nossa própria Constituição, ela tem um objetivo, ela visa, olha, o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho também. Então, ela precisa entender que ela tem esse tríplice aspecto, né? De desenvolver o indivíduo, as suas capacidades, as suas potencialidades, né? Desenvolver o indivíduo plenamente, para que ele possa, então, estar preparado para exercer a cidadania, ou seja, ele seja um cidadão, um indivíduo ativo na sociedade, pensante, crítico, reflexivo, e também uma pessoa que tenha daí também uma qualificação para o trabalho. Aí é a finalidade mais prática, mais imediata da educação, que é preparar os indivíduos para o exercício das inúmeras profissões úteis ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento da nação, do processo econômico, produtivo, etc. Mas olha só que interessante, não é? A educação, então, ela visa desenvolver o indivíduo em todos os seus aspectos, porque quando ele fala no pleno desenvolvimento, nós estamos falando em todos os aspectos que permeiam a condição humana, seus aspectos psicológicos, sociais, não é? Seus aspectos profissionais, espirituais, enfim, todos os aspectos que compõem, né, a personalidade humana, o indivíduo, o ser humano. E além dessa constatação que a gente faz a partir da Constituição, nós também temos a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que estabeleceu, então, que a educação, olha, ela abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, olha, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, olha que bonito. A educação é um processo, né, multidisciplinar. A educação é um processo multicultural, né? A educação envolve diferentes atores que devem estar atentos às suas responsabilidades no processo educativo. E aí nós destacamos, né, justamente o que nós havíamos falado, a vida familiar, ela é de suma importância daí no processo de educação, né?
ela deve, então, ter consciência, a família deve ter consciência disso, que ela é um dos atores principais ao lado do Estado em prover a educação. Portanto, a família e a escola, né, elas são instituições importantes para o desenvolvimento da criança. E aí nós temos essa união que deve ser feita, esse casamento que deve ser feito entre a escola e as famílias, entendendo que cada uma dessas instituições, a família e a escola, tem papéis a serem desempenhados, né? É preciso, então, que haja essa compreensão exata dos, né, educandos, também dos pais, também dos professores, né, dos profissionais da área da educação, porque assim é que está estabelecido nas nossas leis, né? É assim que está estabelecido na nossa Constituição, como eu falei, que é o documento mais importante que nós temos no nosso Brasil, como documento a estabelecer, então, os objetivos que nós devemos atingir como nação. Agora, nós temos um outro ator que entra em cena, né, no processo educativo, que é o assistente social. Agora nós estamos falando, né, desta personalidade, desta profissão, deste indivíduo que exerce uma atividade relevantíssima no contexto das profissões do nosso Brasil, não é? Porque nós estamos falando de um indivíduo, de um profissional, né, que está a serviço de cuidar de pessoas, né? Então, esse trabalho é um dos trabalhos que eu considero um dos mais dignificantes que há sobre a superfície da Terra, que é o trabalho de cuidar das pessoas, principalmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, né? Aquelas pessoas que de fato mais precisam da ajuda, que precisam do trabalho das pessoas que pensam nelas. E veja que quando nós falamos lá no início, né, que um dos objetivos do nosso Brasil é construir uma sociedade, né, justa e solidária, nós estamos falando desse princípio de solidariedade, olha, construído com base, então, em alguns direitos, como, por exemplo, a assistência social, né, um direito que está previsto na nossa Constituição também. E essa construção de uma sociedade solidária passa daí pela organização, pela estruturação de um serviço, o serviço social, que é um serviço, então, construído e pensado, né? E hoje nós temos a política nacional, né, da assistência social. Nós estamos pensando que é justamente nisso, nesse objetivo de uma sociedade solidária. Ou seja, nós sabemos que a comunidade, a sociedade, as pessoas precisam trabalhar, precisam movimentar a economia, precisam fazer o país crescer. E aí nem sempre é possível que a gente exerça, vamos dizer assim, esse papel de solidariedade, né? Nós temos que cuidar das nossas atividades pessoais e profissionais, mas aí entra o Estado nessa questão, justamente fomentando esse princípio de solidariedade. Por isso que nós pagamos os nossos tributos, os nossos impostos, para que haja o financiamento de todas essas políticas, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que pagar imposto nós não devemos reclamar. Nós não devemos reclamar de pagar impostos, porque a finalidade dos impostos é uma finalidade quase que sagrada. Ela serve para ajudar as pessoas, ela serve justamente para levar o auxílio, né, a mão amiga do Estado onde mais se precisa, né? Então, aquelas pessoas que mais necessitam. E aí nós estamos falando também de um dos serviços mais importantes que são desenvolvidos na nossa nação, como política de nação, não política de governo, mas política de nação, que é a assistência social. E aí nós temos essa personalidade, que é o assistente social, que trabalha em prol do desenvolvimento desta sociedade mais solidária, né? Dignificando, assim, a condição humana, conforme nós falamos aqui, como um princípio fundamental do nosso país. E no contexto educacional, nós sabemos, então, que existe, né, uma lei que foi recentemente editada, foi promulgada, que é a Lei 13.935 de 2019. Esta lei, ela tornou obrigatório, né, que as redes de ensino tenham assistentes sociais trabalhando nas redes de ensino. E essa implementação, né, deve ocorrer até agora, o dia 12 de dezembro de 2020, segundo consta da lei. Então, a lei deu um prazo de 1 ano para que as redes de ensino, então municipal e estadual, elas possam, né, organizar os serviços de assistência social nas suas respectivas redes de ensino. Então, entra agora em cena mais um ator,
que é o assistente social no plano educacional. E aí nós vemos qual seria o papel do assistente social na educação, conforme diz a lei. Veja que cabe a ele desenvolver ações para melhoria, né, da qualidade do processo ensino-aprendizagem e também realizar a chamada mediação das relações sociais e institucionais. Então, como que a gente pensa em desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem? Nós pensamos em ações que visam estabelecer práticas inclusivas na educação, por exemplo, né? Educadores e assistentes sociais, então, têm desafios comuns ao buscar, assim, enfrentar os desafios da educação, não é? Questões que possam repercutir negativamente no desempenho dos alunos, como, por exemplo, a fome, desnutrição, né? Baixa renda, drogadição, né? Pais negligentes, violência doméstica, marginalização, prostituição, discriminação, enfim, inúmeros desafios. Todos esses desafios que eu falei são desafios que contribuem negativamente para o processo educacional, para o processo de ensino-aprendizagem, para o processo de formação íntegra do indivíduo, conforme a gente viu ali que é o objetivo da educação, não é? Evasão escolar, né? Então, isso tudo, veja, são objetivos comuns, ações que devem ser implementadas pela assistência social, juntamente com os educadores, visando combater essas mazelas que contribuem negativamente para o processo educacional, né? Interferem negativamente no processo educacional. E realizar também aí a mediação, olha, entre as relações da escola com os demais atores, com os demais envolvidos. Então, veja, o assistente social, ele passa a ser um elo, né, de conexão escola com os diferentes setores do poder público ou com as famílias, não é? Nós vemos ali, então, que ele vai fazer esse elo entre os diferentes setores, porque imaginemos um aluno que está tendo algum problema e que necessita de uma atenção do serviço de saúde. O assistente social vai fazer essa intermediação, não é? Ou seja, vai ligar a escola, né? Vai ligar o aluno com o serviço de saúde. Também com a assistência social, imaginemos que é um caso onde nós estamos vendo um aluno sendo prejudicado no seu processo de ensino-aprendizagem em virtude, por exemplo, de uma família de baixa renda, ou seja, uma família que não consegue prover as suas mínimas necessidades existenciais. Nesse caso, o assistente social fará essa ligação entre a escola e o serviço de assistência social do município, para que aquela família, então, possa ser colocada nos programas assistenciais, né, nos benefícios eventuais, enfim, todos os benefícios que a assistência social prevê e dentro das suas regulamentações próprias. Também os casos em que envolvam, né, o Conselho Tutelar, os casos que envolvam o Ministério Público e, principalmente, aqui, né, destacamos a família, né? O assistente social, ele será o elo que vai fazer essa conexão, principalmente entre as famílias e a escola. E aí nós vemos, então, que os desafios, né, da escola, junto às famílias, elas passam, né, pelo enfrentamento e superação de questões que repercutem negativamente, conforme nós já falamos, no desempenho escolar, né, no processo educativo, nos objetivos propostos no projeto pedagógico da escola. Então, caberá ao assistente social, juntamente com os educadores, pensar estratégias para que haja um enfrentamento, né, dessas dificuldades que estão interferindo negativamente no processo de educação, no processo de ensino-aprendizagem, buscando concretizar, efetivar aquele projeto pedagógico da escola, né? Analisando, então, o projeto pedagógico da escola e verificando, assim, em que pontos, né, nós precisamos atingir melhor ainda as famílias, né? Em que ponto nós estamos vendo que o processo de efetivação do projeto pedagógico da escola está falho. E por que está falho? Onde nós devemos, então, buscar as famílias para buscar melhorias, onde esse processo ensino-aprendizagem, de fato, se concretize com efetividade. Então, serão os desafios da escola pensados juntamente agora aos educadores, né, pedagogos, professores, com o assistente social, nesse papel de buscar a superação dos desafios para o processo educacional.
E falando mais agora especificamente no nosso momento em que estamos vivendo, né? Nós falamos de desafios atuais para a escola, né, e assistentes sociais. E aquilo que a gente pode destacar hoje como sendo os nossos principais desafios na atualidade, em virtude da pandemia que estamos vivendo, é o desafio da inclusão digital, né? Esse é o desafio que nós temos verificado como um dos mais preocupantes para o processo educacional hoje, no momento em que estamos vivendo. E também a conscientização da família em relação aos seus deveres, olha, para com o processo educativo de seus filhos. Nós temos visto, então, que muitos pais, infelizmente, têm negligenciado, né, a educação dos seus filhos neste momento, onde as famílias são chamadas agora a exercer com maior responsabilidade ainda o seu papel de educadores. Nós vimos lá, né, que a educação, ela é um dever de quem? Da família e do Estado. Agora, mais do que em nenhum momento, a família está sendo chamada a, de fato, exercitar o seu papel como educadora, como prestadora desse dever educacional, de formação dos seus filhos, né? De formação daqueles que estão sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade. Essa conscientização e essa inclusão digital, veja, são, acredito eu, os pontos que hoje são aqueles de maior dificuldade, os maiores desafios que a escola tem enfrentado na atualidade e que devem, então, ser objeto de preocupação dos assistentes sociais ligados à educação e dos profissionais da educação, dos pedagogos e dos professores. Agora, incluir digitalmente, né, e pensar nos pais, na família, né, e nos seus deveres, muitos vão nos perguntar, né, a respeito desses deveres. Mas quais deveres? Né? Quais deveres a família tem em relação à educação de seus filhos? Olha só, podemos pensar que a educação, né, o processo educativo, ele possui basicamente, né, a família em relação ao processo educativo, possui basicamente dois deveres. Um dever de ordem moral, né, ou alguns deveres de ordem moral e alguns deveres de ordem jurídica. Então, existem deveres morais e deveres jurídicos envolvidos aí. Então, nós pensamos que a educação, né, como processo de formação do indivíduo, e principalmente aqui falando, né, para as crianças que estão no início da sua formação como personalidades, formando a sua individualidade, né, as suas potencialidades, as suas capacidades, nós pensamos, então, que esses deveres não podem ser negligenciados, né? Eles devem ser, de fato, trabalhados às minúcias. Todos os atores envolvidos, né? Educadores, assistentes sociais e pais, né? Família, devem ter atenção, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora da pandemia. Então, esses são os deveres morais e jurídicos que nós devemos sempre, né, buscar conscientizar os pais em relação a eles. Falando de deveres morais, né, nós podemos enumerar muitos. É dever moral, sim, porque nós sabemos que nós temos uma responsabilidade como pais em relação aos nossos filhos. Agora, acredito eu que uma das principais, né, responsabilidades que os pais devem sempre ser chamados ao exercício dessa responsabilidade, deve ser sempre chamada a atenção, é com relação ao exemplo. Né? Ao exemplo, porque o processo educacional que nós estamos falando aqui não é um processo assim de você, né, ensinar o alfabeto. Nós não estamos falando nisso, nós estamos falando que o processo educacional é muito mais do que isso. Né? O processo educacional é formar indivíduos, formar pessoas, como nós vimos ali, na sua plenitude. E aqui nós chamamos a atenção, então, dos pais ou responsáveis para que o processo educacional maior que ele pode contribuir é com o exemplo. E eu cito aqui um grande educador, né, um grande pedagogo, que eu tenho admiração por ele, veneração, vamos dizer assim, por esse homem chamado Pestalozzi. Né? Ele considerado aí um dos pais da pedagogia, né? E ele falou, né, ele educava, ensinava, né, a sua educação, no sentido de que a vida, né, conforme a fala dele mesmo, né, a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, né? É atividade. Ou seja, ele fala que a educação é um processo ativo. E aí nós vemos, então, nesse aspecto, né, o quanto é importante, então, a família
nesse aspecto da atividade, ou seja, da ação concreta, por meio da postura correta, né, da fala adequada, né, do exemplo que deve ser dado a seus filhos, às suas filhas, no ambiente doméstico. Então, começa por aí o processo educacional das famílias. Começa pelo exemplo que deve ser dado pelos pais, pelos responsáveis, não é? Conforme a gente sempre lembra, né, a palavra empolga, mas o exemplo ensina, né? De fato, ensinar é formar caracteres, características positivas naquele a quem se está ensinando. Então, não vai ser falando que eu vou conseguir, muitas vezes, incutir na criança, né, a sua personalidade, características boas. Mas, acima de tudo, conforme a pedagogia de Pestalozzi, é pelo exemplo, pela ação, pela atividade concreta, ou seja, eu tenho que demonstrar, eu tenho que mostrar o que é o bem, eu tenho que demonstrar o que é o correto, eu tenho que demonstrar o que é certo. Então, isso começa por aí, o processo de educação dentro das famílias. A família como, então, prestadora desse dever de educar os seus filhos, começa por aí esse dever, né, de trazer o exemplo para dentro de casa, o exemplo do que é bom, né, o exemplo do que é correto, né, trazendo, então, o exemplo, os bons exemplos para a criança, né, de como é bom estudar, de como é bom, né, aprender, as boas palavras, as boas colocações, né, os bons programas de TV, as boas músicas, tudo aquilo que contribua positivamente, não evitando palavras de baixo escalão, né, de baixo calão, palavras ruins, chulas, degradantes, aviltantes, evitando filmes, músicas que degridem, que agridem, né, o indivíduo. A gente vê hoje, infelizmente, muitas músicas por aí, né, sem querer fazer nenhum tipo de projeção negativa em torno de grupos ou pessoas, mas existem muitas músicas que assim atacam, né, a dignidade da mulher, por exemplo, né, colocando ela como meros objetos, né, da satisfação dos interesses masculinos, por exemplo. E isso tudo, veja, são coisas que a gente às vezes não percebe, mas elas estão incutindo uma mensagem, né? Inconscientemente em nós, a mensagem está sendo transmitida. Então devemos cuidar. As famílias devem cuidar desse processo educativo, porque não é a escola, de fato, que vai adentrar ao seu lar para falar o que você deve ou não deve ouvir, o que você deve ou não deve assistir na televisão, mas cabe sim às famílias, portanto, né, terem esta consciência. Mas como a escola, né, como que a educação pode colaborar com isso, com as famílias, para fomentar essa construção, né, dentro das famílias, da importância, então, da família como exemplo, né, com a importância da família no que ela, né, faz dentro do seu lar, da importância da família na educação. Veja que a escola deve promover, olha, basicamente, reuniões, né, com os pais, cursos para os pais e visitas aos pais. É isso que é o papel da escola. A escola tem que ir ao encontro das famílias, né, porque é preciso levar a mensagem correta para as famílias, para que elas aprendam também como fazer, não é verdade? Eu posso exigir, mas antes eu tenho que ensinar, eu tenho que educar, eu tenho que, né, fomentar isso nas famílias, chamando elas para essa construção. Então, muitos falam, nós fazemos reuniões para os pais, mas eles não vêm. Mas então a escola tem que ir ao encontro dos pais, né? Não existe alternativa. Ah, se vamos ficarmos esperando todos os pais aparecerem, quem sairá no prejuízo são as crianças, né? Então, nós precisamos, de fato, ir ao encontro das famílias. E aí, olha só a importância do assistente social, né? O assistente social estará trabalhando diretamente com essas questões mais sensíveis, né? Porque os pais que estão já numa situação, vamos dizer assim, mais conscientes, né, dos seus deveres, elas vão à escola. Essas famílias vão à escola. Elas comparecem às reuniões. Mas aqueles pais, aquelas famílias justamente mais difíceis, onde ainda não se adquiriu a consciência, a relevância do processo educativo, aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, aquelas famílias que padecem de mazelas, de dificuldades inúmeras, essas é que não vão à escola e que precisam, essas é que mais precisam da atenção, né, da instituição escola.
Então, precisamos entender isso como uma necessidade do processo educacional, de que a escola vá ao encontro dessas famílias, né? Os cursos para os pais é muito importante, né? Para não simplesmente as reuniões, porque reunião tem um objetivo, é falar de pontos objetivos, né? Do projeto da escola, né? Falar a respeito de como que anda o rendimento escolar do filho, né? Falar de pontos mais objetivos, diretos, e agora os cursos eles devem abranger conhecimentos mais abrangentes, né? Justamente para conscientizar os pais sobre assuntos importantes, né? Na área da psicologia, na área da sociologia, na área da pedagogia, na área da política, do direito, enfim, de todas as áreas possíveis para ir criando nas pessoas, nos pais responsáveis, a consciência, né, de que eles precisam serem cidadãos mais ativos, mais críticos, mais reflexivos. E isso é um processo educativo, né? Não é um processo, obviamente, que a gente vai conseguir de um dia para o outro. É um processo que vai ser construído ao longo do tempo, só que precisa ser feito. Então, nós temos que fazê-lo dessa forma. Então, eu penso que essa consciência do dever, da responsabilidade dos pais em relação à educação dos seus filhos, só pode ser construída dessa forma, não é? E aí nós vemos alguns deveres jurídicos também, né? Nós falamos um pouquinho dos deveres morais, mas nós temos deveres jurídicos, ou seja, a lei, né, o direito, ela estabelece alguns deveres, e esses deveres estão estabelecidos na lei e, se descumpridos, geram consequências jurídicas, ou seja, consequências mais imediatas, que podem ser responsabilizados, né, os pais ou responsáveis em virtude da sua negligência para com o processo educativo de seus filhos. Por exemplo, trago 2 exemplos apenas. Artigo 246 do Código Penal nosso fala a respeito do crime de abandono intelectual, né? Eu abandonar aquele que está sob a minha responsabilidade, o meu filho, né? o meu tutelado, por exemplo, aquele que eu tenho a guarda, abandoná-lo intelectualmente, ou seja, não prover a instrução que ele tem que ter, né? Então, eu não acompanho a sua atividade educacional, eu não dou atenção às atividades que a escola propõe, eu sou negligente com tudo isso, né? E isso tudo pode significar, sim, que esteja ele sendo, então, praticante do crime chamado abandono intelectual. Veja que aí a escola, né, vai identificar esses casos e poderá estar acionando, sim, conforme nós vimos lá, aí os órgãos competentes para, eventualmente, estar aplicando a punição que a própria lei prevê. Seria, no caso, o Conselho Tutelar, encaminhando, né, posteriormente para o Ministério Público e, eventualmente, posteriormente, também a punição aplicada pelo Poder Judiciário, né? E o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala claramente, né, que constitui uma infração descumprir, dolosa ou culposamente, ou seja, com intenção de descumprir ou porque eu sou negligente, descumprir os deveres, inerentes ao poder familiar, ou seja, os deveres que cabem aos pais, né? Ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinações da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, né? Então, vejam só, existe um dever de educação, conforme nós vimos, né? A Constituição fala nisso. Se eu negligencio com esse dever, então, eu também sou passivo de estar sendo enquadrado, né? O pai, o responsável, está sendo enquadrado no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí também poderá sofrer punições, sanções que podem ser estabelecidas pelo Poder Judiciário. Veja que, então, existem deveres jurídicos, né? A lei existe, ela pode ser acionada, ela deve ser acionada em casos onde verifica-se uma negligência tal que esteja prejudicando muito, né, o desenvolvimento daquela criança. E aí veja só o papel importantíssimo, né, do assistente social aqui, porque é ele, em conjunto com os profissionais da educação, junto com a escola, junto com os educadores, com o professor, é que irão identificar esses casos e que estarão dando os devidos encaminhamentos, né, às outras autoridades, conforme nós vimos ali no slide que nós passamos a respeito do elo, né, que o assistente social faz com os outros organismos, com os outros órgãos do poder público. Por exemplo, o Conselho Tutelar, quando ele precisará ser acionado, Ministério Público, né, quando ele precisará ser acionado também, diante das violações graves a esse dever de instrução, esse dever de cuidar da educação dos filhos,
né, das famílias cuidarem da educação dos seus filhos. Mas, assim, o momento, né, que nós estamos vivendo é um momento atípico, né? É um momento muito diferente. E aí nós tivemos, assim, que repensar, né, muitos processos na educação, principalmente em virtude das atividades remotas, né? Em virtude de estarmos hoje fazendo, né, a educação virtual por meio de instrumentos da informática. Então, o momento é diferente. O momento realmente exige muita cautela, muita atenção e muita preocupação da educação, né? E essa preocupação deve partir da escola e deve atingir os pais, né? E aí nós tivemos alguns questionamentos justamente sobre isso que chegaram para nós, né, Marilise? E que nós pudemos aqui refletir em torno deles. Eu posso ler aqui, Marilise, as questões que foram mandadas e já tecer os comentários em torno delas? Posso, né? Então tá. Então olha aqui. Eu vou reproduzir aqui, né, as perguntas que foram mandadas para nós, né, algumas questões. Por exemplo, olha, perguntaram assim, se algumas escolas, né, estão potencializando a crise com atividades abusivas e que não garantem educação inclusiva. Vejam só, muitas pesquisas foram feitas, né, em torno desse período agora que nós estamos vivendo, da educação virtual, da educação à distância, né? Vários veículos de comunicação, por exemplo, né, G1, outros veículos de comunicação, apontaram, por exemplo, nas suas pesquisas, muitas situações diversificadas, né, muita coisa diferente, variada no Brasil. Aí nós vemos, por exemplo, processo de educação à distância, ou seja, professores, né, secretaria de educação, criando improvisações, né? Falta unidade, por exemplo, uma diretriz, né? Não se cria diretrizes para a implantação desses processos de educação à distância, né? As secretarias não criam as diretrizes para que seus professores possam criar. Foi identificado falta de estrutura para os professores, por exemplo, desenvolver atividades à distância. Foram identificadas famílias, né, em N situações, desde aquele que não tem condição nenhuma de ter acesso à internet, né? Então, veja, a escola, nesse processo, eu penso que ela deve buscar ao máximo, né, a compatibilização com a realidade dos seus alunos, buscando não só assim cumprir formalmente, então, né, a educação, porque cumprir formalmente a educação é mais fácil. Você tem lá um material, você joga, né, lá numa rede social, joga no WhatsApp, joga em outro qualquer lugar, tá aqui a atividade. Mas e como que está sendo feita essa atividade pelas famílias, né? Então, veja, a escola precisa buscar ao máximo compatibilizar a realidade das famílias, dos alunos, buscando, então, não só cumprir essa formalidade, ou seja, estamos cumprindo a educação, mas não só dessa forma, cumprir efetivamente, ou seja, materialmente. Veja que, então, agora, né, a preocupação da escola deve ser o quê? Buscar a qualidade e não a quantidade, né? Então, até nós temos uma lei também, né, recente ali, a lei 14.040, que foi editada recentemente agora, que vai falar sobre isso, né, que, por exemplo, as escolas, elas estão dispensadas de cumprir lá, né, aquela carga horária mínima, aqueles dias letivos mínimos, né, em virtude de que realmente está difícil, né, isso. Então, é preciso se atentar não só à quantidade. Aliás, agora o objetivo maior deve ser qualidade do ensino, né? Não quantidade, eu tenho que vencer tantas atividades, mas pensar em qualidade dessas atividades, né? Então, a importância do papel do assistente social e dos educadores de estarem indo ao encontro dessas famílias, coletando os diagnósticos, né, para evitar que os mais necessitados sejam prejudicados, porque quem não tem dinheiro para uma internet, quem não tem dinheiro para um celular ou um equipamento de informática melhor, vai sair prejudicado, né? Os mais necessitados, então, vão sair prejudicados. E aí você vai estar aprimorando ainda mais a exclusão social. Você está rompendo, né? Criando ainda mais, abrindo ainda mais esse espaço, né? Esse vão social, né? Você vai estar aprofundando ainda mais a exclusão social.
se você não ficar atento a isso, porque os menos favorecidos serão os mais prejudicados, né? Quem tem ainda alguma condição financeira consegue, eventualmente, como a gente tem visto em muitas famílias aí atualmente, pagando aulas particulares, né, para os seus filhos terem um acompanhamento melhor de um profissional de educação. Mas veja que a maioria das famílias não tem condição disso. E muitas sequer têm acesso à internet, etc. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, de fato, algumas escolas que não estão pensando, né, esse momento, a sua realidade, esse momento, não estão pensando nas famílias e na diversidade de famílias, algumas escolas estão, sim, potencializando a crise, né, com atividades que não podem ser cumpridas, que impossivelmente serão cumpridas pelos pais. Então, é preciso que a escola fique atenta, né, com isso, para que garantam, de fato, a educação inclusiva, né, de fato, tragam, principalmente em relação aos mais necessitados. Mas a escola precisa ir, então, ao encontro, né, dessas famílias. Uma outra questão que chegou aqui para nós, veja, é a questão a respeito da obrigatoriedade, né, das famílias, das crianças, né, estarem aderindo aí à modalidade de aula remota. Os pais, eles têm responsabilidade no período de pandemia pelas atividades dos filhos? Essa é a pergunta que foi feita. Veja, a família, né, ela deve manter a criança matriculada a partir dos 4 anos de idade na escola, por obrigação legal, né? A lei de diretriz e base da educação fala isso. Então, a partir dos 4 anos de idade, é obrigatória a matrícula na escola. Então, a partir daí, não há mais possibilidade de escolha dos pais, né? Eles têm que manter a criança vinculada a uma escola. Deve fazer assim. A família, portanto, ela deve obrigatoriamente daí acompanhar as atividades propostas pela escola, né? Cabe à escola daí o quê? Propor atividades aos pais, né, que possam ser integralmente cumpridas pelos pais, né? Veja que então nós estamos falando aqui um processo onde de fato, né, a escola não pode daí no caso estar repassando aos pais, né, o papel que caberia aos professores fazer. Veja que nós estamos, então, numa situação onde não é simplesmente transferir responsabilidades para os pais, né? Porque nós vimos que a educação é um processo complexo, onde envolve vários atores. Cada um desses atores tem o seu papel a cumprir. O papel dos educadores é um, o papel dos pais é outro, o papel da assistência social é outro. Cada um tem a sua participação. E não pode um desses atores simplesmente transferir para o outro o seu papel. Então, é preciso que a educação, os educadores tenham consciência de que não é simplesmente, então, transferir, né, atividades educacionais para os pais, sem que haja, de fato, uma preocupação de que se essas atividades poderão ser cumpridas pelos pais, né? Porque muitas vezes os pais são desprovidos de instruções básicas e de conhecimentos mínimos. Muitos pais não têm formação mínima sequer. Muitos pais não têm ensino básico, completo, concluído. Então, ensinar, né? Nós sabemos que a arte de ensinar, a ciência de ensinar é trabalhado pela pedagogia, é uma ciência, né? Muitos dos educadores aqui presentes estão acompanhando, né, estudaram a sua vida, né, estudaram por longos anos a pedagogia para poder e se preparam continuamente, né, para poder estarem educando. Então, não é justo transferir isso para os pais. Então, cabe à escola, novamente aqui eu reforço, ir ao encontro da família, né, reconhecendo as suas necessidades e tentar, de alguma forma, sanar essas dificuldades, né, conciliando, então, todos os interesses, de modo que se construa a educação que é possível ser construída neste momento. Os pais têm responsabilidade para com as atividades do seu filho? Sim, eles têm. No entanto, a escola também tem um dever de olhar para as famílias agora e compatibilizar essas atividades com a realidade das famílias, né? Porque, como eu falei, não há possibilidade de uma simples transferência de responsabilidade para as famílias, não é? Também chegou aqui para nós uma pergunta que fala assim, ó, como devemos agir, então, aí perante os pais que mostram resistência, né, em relação ao ensino remoto, se recusando a apoiar a criança, né, na realização das tarefas, dizendo que não tem tempo, né, não tem paciência. O que pode ser feito a respeito dos pais que não estão realizando as atividades online? E devido a esse momento, né, precisa-se bastante envolvimento dos pais. Que direcionamento devemos utilizar com os pais que não participam, não incentivam os filhos
para a realização de atividades importantes para a evolução da aprendizagem. Veja, novamente, o trabalho é de inclusão, né? Por meio da verificação das dificuldades que essas famílias têm e muito diálogo, né? Identificando qual o problema, será a falta de tempo, equipamento de informática, internet. Tem que identificar o problema, né? Traçar aí, a partir da identificação do problema, uma proposta pedagógica adequada àquela situação, em específico, né? Vejamos que estamos no desafio atual, né, de uma educação verdadeiramente inclusiva por meio da inclusão digital, né? A educação hoje, mais do que nunca, ela está sendo chamada a ser menos massificada e mais individualizada, né? Não havendo justificativas assim da família, portanto, né? E apenas ela está sendo negligente mesmo, se isso foi identificado, né? O assunto daí deve ser encaminhado aí para o conselho tutelar, né? Porque estará havendo, de fato, uma violação de um direito da criança, que é o direito à educação que ela deve receber. Mas veja que é preciso muita cautela nesse momento, né? Nesse momento nós precisamos, então, identificar isso. É interessante que eu saliento aqui, por exemplo, um parecer do Ministério da Educação, parecer número 5 de 2020, do Conselho Nacional de Educação. Esse parecer fala justamente de muitos pontos que já foram identificados como retrocesso na educação do Brasil durante esse período da pandemia. E eles falam assim, ó, retrocesso em virtude, né, desse período longo de afastamento das crianças da escola, do ambiente escolar, né? E eles falam justamente que está ocorrendo que danos estruturais e sociais, olha, para estudantes e famílias, principalmente as famílias de baixa renda, como estresse familiar, aumento da violência doméstica que está ocorrendo concomitantemente, né, ao prejuízo que a criança está tendo no processo educacional. E também o abandono e aumento de evasão escolar foi identificado, né? Então, nós estamos vendo que nós estamos passando por um momento crítico, de fato. Que nós temos que entender que as famílias estão numa situação difícil, né? E está sendo identificado isso, né? Violência doméstica, né? Estresse familiar. Então, veja, nós precisamos compreender isso dessa forma, que nós precisamos entender que nós estamos num momento muito difícil e que nós temos que ter muita cautela ao falar do assunto, né? Com as famílias e também ao tratar do assunto, não só apenas transferindo, né, como diz, para os pais essa responsabilidade, sem que haja uma investigação a respeito de quais os motivos que estão levando aquela família, muitas vezes, a uma dificuldade, né, uma negligência, aí, né, um problema de dificuldade em estar realizando as atividades com os filhos, né? Então, é preciso ir ao encontro das famílias, né, para que se identifique com clareza as razões e motivos da baixa adesão aos trabalhos escolares, né, e atividades remotas, e juntos com a equipe pedagógica, professores, pais, assistente social, né, construir assim uma abordagem condizente com a necessidade daquela família, né? A escola também, conforme chegou aqui uma pergunta para nós, né, a escola é a instituição que deve resgatar os valores sociais do indivíduo. E ela deve ter capacidade de orientar bem para a vida em sociedade. Pensando nisso, como ampliar a visão social dos sujeitos envolvidos com a educação em relação às questões sociais? Falando de direitos, né? Não existe outra forma da gente ampliar a visão social dos sujeitos envolvidos na educação em relação às questões sociais, senão falando, né, de direitos para essas pessoas, falando de direitos e deveres para essas pessoas. Eu cito aqui uma atividade que foi realizada, uma atividade que eu acompanhei, aí eu vi como pai, né, de aluna. A minha filha está estudando no Machado de Assis, na escola municipal, e que eu tenho, assim, muita admiração, inclusive, pelo trabalho, né, que tem sido feito pelas profissionais da educação que estão lá. E lá teve uma atividade da professora Rita, que é a professora que está acompanhando a minha filha, né, a atividade dos direitos. Ela fez uma atividade onde falou assim, dos direitos das crianças. Então, as crianças aprenderam lá dos direitos. E aí, a minha filha, nós estávamos falando dos direitos, e tinha lá um direito ao lazer, né? Que está na Constituição, conforme nós vimos lá mesmo. É um direito, o direito ao lazer. E aí, nós vemos lá que a minha filha daí fez uma relação com o Parque das Crianças, né? Que precisa ter, então, na cidade, o quê? Um parque para as crianças terem lazer, né? Que falta ainda essa estrutura, vamos dizer assim, mais acolhedora para as crianças, né?
E aí ela fez um vídeo, né, e postou lá a gente colocou lá nas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube, né, ela falando que a minha professora ensinou que nós temos direitos. E um deles é o lazer, né? Então ela fala para construir o Parque das Crianças. Então é assim que se constrói, né, a consciência da sociedade, a consciência social, a consciência de direitos e deveres, né? É ensinando, é falando. Então nós temos que chamar assim os pais para as reuniões, para os cursos, né? Mas assim coisas direcionadas, né? Não ficar naquela mesmice às vezes das reuniões, né, de pais, mas falar de coisas que sejam palpáveis, né, concretas, numa linguagem acessível, né? Não numa linguagem técnica, numa linguagem acessível, né? Algo assim realmente pensado para as famílias. E aí eu parabenizo justamente aqui a oportunidade que eu estou tendo, a equipe do Machado de Assis, porque a gente vê lá a preocupação que eles têm com essa construção, né, de algo que realmente seja efetivo para as famílias, né, algo que seja efetivo para as crianças. Algo que não é assim, vem pronto e daí toma aqui e faz. Não, é algo que é pensado, a gente nota o cuidado, né, o carinho, a atenção, né, com aquele material que é entregue para as famílias, a preocupação com, de fato, que as crianças estejam, né, sendo efetivamente educadas com aquilo, né, e não cumprindo apenas o protocolo que manda, né, o momento, mas estão sim preocupadas com o processo educativo. Então, parabenizo a professora Rita, o Machado de Assis, que tem feito um trabalho aí muito bonito. E com certeza também todas as outras escolas do município têm feito um trabalho muito bonito, muito importante para o processo educacional. Mas eu falo do Machado de Assis porque eu tenho a filha minha que estuda lá e está, então, inserida, eu estou inserido nesse processo, está vendo como que está acontecendo aí a educação, tá certo? Gente, nós tivemos essas perguntas, quero agradecer muito a atenção de todos, né, até esse momento, e ficamos, assim, à disposição, se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, algum questionamento. Eu tenho que agradecer muito, né, a Marilise pelo convite, e lembrando sempre, né, educar, o trabalho do educador, o trabalho do assistente social é um trabalho que tem por objeto pessoas, né, e cuidar de pessoas realmente exige dedicação, né? Muito obrigado a todos vocês pela atenção e fico à disposição aí, se alguém quiser mais algum questionamento, estou à disposição. Rony, eu quero expressar nossa profunda gratidão pela palestra ministrada, a qual abrilhantou de forma grandiosa. Esperamos ter a alegria de recebê-la em outras oportunidades. Deus abençoe. Se Deus quiser, muito obrigado. Vou passar a palavra para a Giselda, ela vai fazer as considerações finais daí. Muito obrigada. Nada. Então, eu gostaria de agradecer, Rony, pela sua brilhante contribuição, como a Marilise já disse, foi de grande valia para nós termos esse conhecimento. Só queria complementar, quando você disse, né, da preocupação de atingir aquele aluno que, de repente, ele não tem os recursos, né, tecnológicos necessários, nós do município tivemos essa preocupação, tanto que a gente faz na forma de apostilas. Então, essa impressão de apostilas, ela atinge esse aluno que ele não tem, né, um telefone ou um computador, né, que possa estar fazendo esse acesso. Então, para deixar bem claro, né, aproveitando essa oportunidade de estarmos com você e com outros profissionais, ou mesmo com alguns pais, que a gente teve essa preocupação, sim, de atingi-los de todas as formas. E também complementar que, além da Escola Machado, né, que são todas as escolas e todos os nossos profissionais, eles estão de parabéns pela criatividade, pela inovação, estão se reinventando de todas as formas, tem um carinho muito grande para com esse aluno, porque a pandemia nos pegou de surpresa, ninguém esperava que ia acontecer, né? E para todos nós, né, eu acho que inclusive todas as profissões tiveram que se reinventar.
até na nossa casa, né? De uma forma ou de outra, a gente teve que fazer, estamos fazendo ainda algumas adaptações. É verdade. Isso que você colocou aí sobre direitos e deveres foi muito bacana, porque eu vou citar por mim, que já tenho uma certa instrução, mas ao mesmo tempo me sinto ignorante perante o que é meu direito e o que é o meu dever. Então, às vezes, que dirá essas crianças, né, que estão aí, que você sabe que com a pandemia o nível de violência aumentou, como você disse, o desemprego. Uhum. Então, N fatores né, não vamos enumerá-los agora, que contribuíram, né, para esse estresse, como você disse, né? Todos nós estamos estressados de uma forma ou de outra, uns mais leves, outros mais graves. E essa palestra, e essa iniciativa aí que a Marilise teve, juntamente em parceria com vocês aí, né? Conhecedores, detentores do saber do direito, ela contribui muito para aliviar um pouco esse estresse, esclarecer algumas coisas que estão pesando no momento, né? É verdade. Os pais, eu tenho recebido lá na secretaria alguns pais falando isso, que eles não têm um grau de suficiente para estar acompanhando seu filho, né, fazer o acompanhamento. Outros dizem que não é obrigação dele, como você diz, eles atribuem para a escola essa obrigação de estar ensinando, mas nós já estamos fazendo um trabalho de atendimento, principalmente para esses pais que não têm o conhecimento, né, assim, suficiente para estar atendendo esse seu filho, com um trabalho diferenciado na escola, sabe? Então, os pais que não estiverem nos ouvindo e não estão sabendo dessa possibilidade que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, que nos procure na secretaria, eu falo com a nossa assistente social, que ela sabe, é sabedora disso, e nós estaremos encaminhando. Então, mais uma vez, novamente, gostaria de agradecer muito essa iniciativa, a você, doutor Rony, muito obrigado, gratidão mesmo, e estamos à disposição. E você também, Marilise, por essa brilhante iniciativa, por essa parceria que você está formando com profissionais de renome, e eu fico orgulhosa por serem da nossa cidade. Eu não sou nascida em Venceslau, mas me considero né, daqui, gosto muito daqui, acho que é bem bacana. Então, nosso muito obrigado, que Deus o abençoe muito. E muito obrigada a todos pela participação. Tenho certeza que alguma lição ficou e vai ficar, né, para todos nós, assim, algo diferente. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para todos. Obrigado, boa noite a todos. Então, assim encerramos, né, com a certeza de ter contribuído com a educação municipal de Venceslau Braz. Muito obrigada, Deus abençoe a todos os presentes. Obrigado, vamos, gente. Um abraço.